E aí, pessoal, a polêmica é o torcedor do Grêmio. E no dia em que o Grêmio venceu e no dia em que mais de 30 mil estiveram na arena. É verdade, virou polêmica. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, Golden Token Brasil, essa forma moderna e garantida de investimento. Seu dinheiro não está rendendo na poupança? Pois na Golden Token Brasil vai render o primeiro token de minérios do Brasil e que possibilita lucros todos os meses. E com uma ação também muito especial para o torcedor do Grêmio. Então entre agora, na descrição do vídeo você vai ver a promoção da Golden Token Brasil para os torcedores tricolores. Não esqueça, aqui na descrição, Golden Token Brasil lucrando todos os meses. Gente, o certo seria esse conteúdo ser único e exclusivamente para falar do show do torcedor do Grêmio na vitória por 2-0 contra o Sampaio Corrêa. 30.700 torcedores estiveram na arena neste sábado frio de Porto Alegre, mas que com a força da torcida acabou sendo um sábado também muito quente para o Grêmio, porque colocou 3 pontos na tabela e porque o Grêmio retomou algo importante, que é se aproximar ali da zona de classificação. Mas a polêmica acabou sendo determinante para a nossa conversa e para a nossa discussão. Ela começou com o Diego Souza, que de alguma forma se incomodou com alguns problemas que o torcedor teve com certos jogadores. É preciso posicionar que o Grêmio, apesar dos 2-0, fez uma péssima partida. Uma partida muito abaixo, mas muito abaixo do que a gente espera, minimamente. O Grêmio, em alguns momentos, trocou figurinhas com a equipe do Sampaio Corrêa, foi dominou, o que deixa todo mundo espantado. Mas feito esse primeiro reparo, que foi logo depois que o jogo acabou, passa por Roger Machado, que de certa maneira também tentou dar uma aula de como se deve torcer. Abriu falando como é, falou da ansiedade, um tom meio de professor assim, também dando um tom crítico à postura dos torcedores do Grêmio, ou de parte, ou de poucos torcedores, que de alguma forma se incomodaram quando o Thiago Santos entrou, se incomodou quando o Diogo Barbosa, que fez uma partida ruim, saiu, se incomodou com situações. Por que que se incomodou? O Diogo Barbosa estava no rebaixamento do Grêmio. O Thiago Santos estava no rebaixamento do Grêmio. Isso tu tem que saber antes de jogar. Quando o Roger Machado tira o Diogo Barbosa aos 20 minutos e depois reclama do torcedor, tem que olhar no espelho, porque todo mundo sabia que iria ter esse tipo de crítica. Essas relações que são feitas e principalmente entregando a culpa para a torcida em um dia como o de hoje, incomoda muito. Mas para completar esse quadro desse conflito, dessa polêmica entre o torcedor e os jogadores e o grupo de trabalho, a diretoria, é preciso dizer que no Instagram do Edilson, lateral direito do Grêmio, também posicionou, um vídeo relativamente longo, posicionou críticas à postura de alguns torcedores nessa relação com alguns atletas, dando clara a ideia de liderança do grupo, indo em defesa do grupo e indo contra a torcida. Eu tenho um posicionamento muito prático com relação a isso. A livre manifestação, sempre. Se o torcedor está incomodado, ele tem que dizer que ele está incomodado. E ele tem que ter o direito de dizer. E ninguém vai taxar como que o torcedor deve torcer. Se uma coletividade hoje está incomodada com o Thiago Santos ou com o Diogo Barbosa ou com qualquer que seja o jogador, esse é um direito da coletividade gremista. O torcedor do Grêmio sempre tem razão. A existência do Grêmio se dá pela sua torcida, incomodada ou alegre, não interessa. Em alguns momentos da história muito alegre, aplaudindo tudo, em outros momentos não. E assim se fez a nossa história. Agora, se a gente entrar no ponto prático de cada uma das peças, o Roger tem sim que ser criticado. Por quê? Porque está trabalhando mal. O Edilson, que sequer foi vaiado, pelo contrário, o torcedor gosta muito dele.
O Edilson tem que, antes de qualquer coisa, de dar letra pro torcedor no Instagram, o Edilson tem que tratar de trabalhar, entrar em forma e jogar. Porque até agora ele veio aqui, jogou 200 minutos e tem 2 lesões. E não ajudou em nada. E essa relação preocupa o torcedor. Se estivesse lá hoje, estava incomodado também. Por quê? Porque tem que jogar. Porque a relação é dentro do campo. Se o Grêmio tivesse feito uma grande atuação e todos os jogadores estivessem numa média muito boa, vocês acham que o torcedor do Grêmio iria lá para quê? Vocês acham que o torcedor do Grêmio, os mais de 30 mil que estão sustentando esse escândalo que foi o Grêmio cair, porque quem sustenta isso é o clube, quem sustenta isso é exatamente a associação de gremistas. Esses vão ser taxados, ou vão ser criticados, ou vão ser atacados por quem trouxe o Grêmio para cá? Não. Não. O torcedor do Grêmio tem todo o direito de falar o que ele bem entender. A torcida pode gerar polêmica, os torcedores entre si, eu concordo com A, eu concordo com B, eu gosto do Diego Souza, eu não gosto, eu gosto do A, tá tudo certo. Entre eles, mesmo estágio, mesmo degrau, são torcedores, são, na verdade, os grandes donos do Grêmio. Eles não precisam concordar, mas todos têm o direito de falar, de vaiar, de aplaudir, do que é que seja. Agora, o senhor Edilson, o senhor Roger, o senhor Diego Souza, que são as lideranças, não vão dizer como é que o torcedor vai fazer. Até porque eles estão de passagem. Nós temos mais de 100 anos nessa história aqui. E muitos já passaram. Muitos foram aplaudidos, muitos foram vaiados. E assim se constrói essa história. É uma pena que, diante da vitória, de uma atuação medíocre, de um time que é muito abaixo da história do Grêmio, porque todos esses que estão hoje dizendo como que deve ser o procedimento do torcedor, todos esses, eles precisam entender que eles são um grão de arroz nessa história. Um grão de arroz. E não vão taxar a relação do torcedor com o seu clube, que é a paixão do torcedor. Nenhum dos torcedores é profissional disso. Todos são apaixonados pelo Grêmio. E estão ali querendo o bem do Grêmio, querendo o melhor para o Grêmio. Essa é a grande relação. Então que se tenha entendimento disso e que se faça o que tem que fazer. Jogador joga, treinador treina, primeiro o jogador fica em forma, primeiro vira atleta, depois joga, treinador trabalha, depois vai lá e treina, o time melhora, e torcedor torce. E torcer quer dizer gostar quando ganha e não gostar quando não ganha. Com todo respeito, se passou, a torcida do Grêmio tem todo o direito, porque a torcida do Grêmio é que manda no Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.